estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Ei, ei. Olha, e não é que os investidores de Wall Street resolveram lembrar que a América Latina existe? Sim, aquela mesma América Latina que passa boa parte do tempo brigando com a inflação, a burocracia e, ocasionalmente, com o próprio Congresso. Pois é, agora a gente tá na moda entre os analistas gringos. A culpa disso tudo é a tal da normalização monetária, que é basicamente o nome técnico para quando os juros lá fora param de torturar todo mundo. Aí o pessoal começa a pensar: será que não tem alguma coisinha barata, mas promissora aí naquele continente com só uma instabilidade política e umas empresas lucrativas no meio do caos? A resposta é: sim, tem. Olha, tem Mercado Livre surfando no e-commerce, sonhando em ser o novo Amazon. Tem Nubank tentando conquistar o coração dos mexicanos, um regulador por vez. Tem Itaú, que segue firme como o primo engravatado da turma, sempre lucrando, mesmo quando ninguém entende muito bem como. E tem a Petrobras, que, bom, continua sendo a Petrobras. Uma mistura aí de estatal, aposta em petróleo e novela geopolítica. Então, no episódio de hoje, a gente vai destrinchar as 10 empresas latino-americanas com o maior valor de mercado listadas em Nova York. Vamos ver quem está realmente entregando o resultado, quem está só sendo tolerado pelos investidores e quem está ganhando recomendação de compra. Pois é, vamos falar de investimentos no episódio de hoje para começar a semana com tudo, né? Lembrando que você pode seguir a gente, clica no nosso perfil aqui, põe para seguir o nosso perfil, para você ficar atualizado todos os dias do que acontece no mundo dos negócios e finanças. Então respira fundo, ajeita aí o seu fone de ouvido, se você estiver dirigindo, presta atenção no trânsito, por favor, e vem comigo nesse passeio pelo portfólio dos gringos que decidiram dar uma chance à nossa caótica, mas lucrativa região. E queridos ouvintes investidores ou ouvintes só curiosos, recentemente chegou a hora de dizer tchau. Não para mim ainda, que eu saiba não foi demitido da Bloomberg Linha, mas sim para uma das figuras mais icônicas do capitalismo moderno. Na verdade é quase um tchau, vai. A gente vai entender. Warren Buffett, o vovô bilionário que fez fortuna apostando em Coca-Cola, seguradoras e na ideia de que os Estados Unidos nunca decepcionam, decidiu que já tá bom de Berkshire Hathaway. Pois é, depois de 60 anos no comando, ele passa a coroa para Greg Abel, o nome tão conhecido quanto a senha do Wi-Fi da sede da empresa. Mas calma, o Warren não vai sumir. Ele deve virar tipo, sei lá, um mestre dos magos, ele vai aparecer de vez em quando para falar alguma coisa sábia e depois sumir de novo. No episódio de hoje a gente vai te contar quem que é Greg Abel, o que muda ou não na Berkshire e por que o mercado nem piscou com a notícia. Spoiler: confiança é tudo quando você tem 348 bilhões de reais em caixa. Então, bora pro episódio, que o velhinho pode estar se aposentando, mas a gente ainda tem chão pela frente. Ficou bom esse começo? Boa pergunta. Mas, de qualquer forma, vamos começar. E bora começar falando de 10 ações de empresas da América Latina para investir em Wall Street. Pois é. Sabe aquelas ações de empresas da América Latina que são negociadas lá fora em Wall Street? Sim, elas estão bombando em 2025. E como eu contei, isso acontece porque os juros nos Estados Unidos e em outras partes do mundo estão começando a se estabilizar. E quando isso acontece, os investidores tiram o dinheiro de lugares mais seguros e voltam a olhar com carinho para mercados emergentes como o nosso. Nesse movimento, empresas grandes da região como Mercado Livre, Petrobras, Itaú, Nubank, América Móvel e Walmart do México se destacam. Tá, mas por que essas empresas? Porque elas têm uma combinação que o mercado adora. Elas geram muito caixa, são de setores estratégicos e sabem como se virar em ambientes regulatórios complicados. Tipo o que a gente vê bastante por aqui. Então, bora dar uma passada aqui por esse cenário. Vamos entender quem são essas empresas e por que elas podem ser uma boa opção para você e para o pessoal de Wall Street. Começando por Mercado Livre, o rei do e-commerce latino. O Mercado Livre ele continua sendo o chefão do comércio eletrônico na América Latina. E não é só isso, também é uma potência em serviços financeiros digitais.
O pessoal do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, diz que a empresa tem tudo para continuar crescendo por muito tempo. Isso porque ainda tem muita gente na região que nem compra online direito. Dois analistas da Bloomberg Intelligence, o Ponan Goyal e o Sidney Goodman, concordam. Eles dizem que o Mercado Livre está super bem posicionado para seguir dominando o setor. E de sua área de fintech, tipo o Mercado Pago, você deve ter ouvido falar já alguma vez, ele vai continuar crescendo forte. Para ter uma ideia, dos 34 analistas que acompanham as ações do Mercado Livre, 93% recomendam comprar. Só um analista acha que vale vender. O preço médio que esses especialistas acham justo para a ação é de 2.535 dólares. Enquanto na última quarta-feira ele estava valendo 2.280 dólares. Ou seja, eles veem espaço para subir mais de 11%. E tem mais, olha só, a empresa também está ganhando dinheiro com publicidade. Com a expansão da rede de anúncios dentro da própria plataforma, ele já bateu quase 1 bilhão de dólares em receita só com isso no terceiro trimestre de 2024. Outro nome é o roxinho Nubank, que você deve conhecer, você com certeza conhece, vai. Isso porque eles contam com a expansão no México, mas que é um assunto delicado, vamos entender. O Nubank conseguiu recentemente uma licença para operar como banco lá no México. Isso é um passo gigante e o próprio fundador da empresa, o David Vélez, comemorou. Ele disse que já são mais de 10 milhões de clientes no país e que investiram mais de 1,4 bilhão de dólares por lá desde o começo. Mas o mercado ainda está com um pé atrás. O Bank of America achou a notícia legal, mas manteve recomendação neutra. A preocupação deles é que, mesmo com o avanço, talvez o banco demore para realmente ganhar dinheiro com isso. O Citi também reconheceu que é um avanço importante, mas lembrou que tem vários desafios pela frente. A economia do México é instável, operar um banco não é simples e as regras por lá são rigorosas. No fim das contas, a ação estava em 11 dólares e 75 centavos, mas o preço-alvo médio está em 11 dólares e 50 centavos. Ou seja, muitos acham que ela já está no preço. O Bank of America acha que pode chegar a 14 dólares, mas o Citi é mais cauteloso e aposta em 9 dólares. No geral, 50% dos analistas recomendam comprar, 30% manter e 20% vender. Próximo nome é a nossa familiar Petrobras. A Petrobras está num momento delicado e, infelizmente, isso não soa tão estranho. Com os preços do petróleo em queda, alguns analistas estão mais críticos. O pessoal do Bradesco BBI, por exemplo, não gostou muito da ideia da empresa explorar oportunidades na Índia, dizendo que o país nem é um grande produtor e que isso pode trazer riscos desnecessários. Eles também alertam que o custo para a empresa manter suas operações pode subir. O chamado ponto de equilíbrio pode passar de 28 dólares para 40 dólares por barril. Por outro lado, a diretora de exploração e produção da Petrobras, Silvia Anjos, defendeu a empresa. Disse que os projetos continuam valendo a pena mesmo com o petróleo a 28 dólares e que lidar com estabilidade faz parte do jogo. Tá que a diretora da Petrobras ia defender a Petrobras, mas vale aí a declaração dela. O Bank of America também vê pontos positivos. Ele destacou que a produção de petróleo da Petrobras no Brasil chegou a 2,2 milhões de barris por dia, uma alta aí de quase 6% em relação ao trimestre anterior. E os analistas, você se pergunta? Eles estão em maioria otimistas. Dos 17 que acompanham a ação, mais 76% recomendam compra, e ninguém fala em vender. O preço-alvo médio está em 15 dólares e 40 centavos, o que indica um potencial de alta de quase 34% sobre o valor atual. Próximo nome é América Móvil, uma telecom latina com bons números. Você talvez não conheça, mas a gente vai entender aqui. A América Móvil, empresa mexicana de telecomunicações, também está entre as queridinhas. Segundo analistas da Bloomberg, a expectativa é que a receita com serviços suba mais de 5% em 2025, isso sem contar o Chile. E o lucro operacional deve crescer mais de 7%. Olha, isso acontece por conta de sinergias, que é quando uma área da empresa ajuda a outra a gastar menos, e também por aumentos no valor pago por cliente. Mas tem um porém, se a economia mexicana desacelerar, por exemplo, isso por causa de tarifas impostas pelos Estados Unidos, isso pode frear esse crescimento. Mesmo assim, os analistas estão animados, 75% recomendam compra e a ação estava em 17 dólares e 16 centavos. O preço-alvo médio é de 18 dólares e 58 centavos, o que dá um potencial de retorno aí de 8,3%. E ainda falando de México, olha só, outro nome é o Walmart do México. O Walmart ele tem uma presença muito forte lá no México e está de olho em expandir para outras regiões, focando em produtos com margem alta, ou seja, aqueles que dão mais lucro.
O analista David Bellinger, da Mizuho, acredita que mesmo num cenário econômico mais moderado, a ação da empresa pode ainda ir bem. Mas nem tudo são flores, tá? O Bank of America chamou atenção para alguns problemas recentes. No primeiro trimestre, a empresa teve resultados operacionais fracos, margens apertadas também e concorrência que só cresce. Uma análise liderada por Robert Ford lembrou que a empresa perdeu um pouco de fôlego porque no mesmo período do ano anterior teve um impulso com gastos públicos. E agora novas redes de lojas menores estão surgindo, como Tiendas 3B, Baras, Supercitos e Waldos. E pode abrir até 1.000 novas unidades onde o Walmart já atua. Mesmo assim, 91,7% dos analistas recomendam compra. A ação está em $96 e o preço-alvo médio é de $106,83, ou seja, um potencial de crescimento de 11,2%. E para fechar aqui de uma forma mais resumida, um pouco mais rápido, vale fechar aqui o top 10 com Vale, Grupo México e Ambev. Pois é, Ambev na lista. O Grupo México, caso você não conheça também, é do setor da mineração, assim como a Vale. Segundo os analistas da Bloomberg, 53,8% recomendam comprar ações da Vale. Já 58,8% recomendam comprar ações do Grupo México e 30% recomendam comprar Ambev. Não comprar cerveja, mas as ações. Aí se não der certo, aí sim você compra a cerveja depois. Em todos os casos, os especialistas veem potencial de valorização de mais de 15% aí nessa história. E vamos falar aqui de Warren Buffett. Pois é, ele vai se aposentar no fim do ano, depois de 60 anos no comando da Berkshire Hathaway. Bom, Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, vai deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no final desse ano. Ele está com 94 anos e passou mais de 6 décadas comandando a empresa. Ele simplesmente disse que chegou a hora de Greg assumir o posto de CEO no fim do ano. E isso ele disse numa tradicional reunião anual de acionistas da Berkshire que aconteceu em Nebraska. Ele estava se referindo a Greg Abel, o atual vice-presidente da empresa, que já é responsável pelas áreas que não envolvem seguros. Mas, calma, ele também deixou claro que não pretende vender nenhuma ação da Berkshire. Inclusive, quando ele falou isso durante essa reunião, as pessoas aplaudiram ele por mais ou menos 2, 3 minutos. As pessoas realmente ficaram aliviadas com essa história. E, segundo Buffett, ele está tranquilo em passar o bastão porque acredita que a empresa estará em boas mãos. Ele disse assim, olha só, abre aspas, acho que o Greg vai fazer um trabalho melhor do que eu mesmo faria daqui para frente, fecha aspas. Tá bom, Warren Buffett, obrigado pelo recado, mas quem que é Greg Abel? Olha só, Greg Abel, de 62 anos, ele já era apontado como um sucessor natural há algum tempo, tá? Não é uma surpresa tão grande essa história. Ele tem um perfil discreto e cuida de várias divisões da empresa, como energia, ferrovias e também indústrias. Ou seja, boa parte do que mantém a Berkshire gigante e diversificada. Buffett disse que vai continuar por perto caso surjam situações extraordinárias, mas a partir de agora quem vai tomar as decisões é Greg. Bom, o fato é que Buffett transformou a Berkshire Hathaway num verdadeiro império. Ele começou comprando uma pequena empresa têxtil na década de 1960 e foi expandindo com aquisições certeiras, sempre com foco no longo prazo. A empresa hoje vale mais de 1,16 trilhão de dólares e tem ações em grandes nomes como American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron. Durante décadas, Buffett teve ao seu lado Charlie Munger, seu braço direito e parceiro de investimentos que faleceu no fim de 2023 aos 99 anos. Pois é, essa galera vive bastante. Um dos lemas preferidos de Buffett era aposte na América. Ele sempre acreditou que o sucesso da Berkshire estava ligado ao crescimento dos Estados Unidos. Para ele, investir na Berkshire era, na prática, apostar na economia americana. E o que ele pensa sobre política, você talvez se pergunte. Né? Hoje em dia, todo mundo quer saber a posição de todo mundo. Olha, na reunião desse sábado, dia 3, Buffett também deu suas opiniões sobre temas mais amplos, como política comercial. Ele fez críticas às tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos, dizendo que o comércio internacional deveria ser algo cooperativo e não uma arma. Segundo ele, isolar o país do resto do mundo não é inteligente. Ele disse que se tem 7,5 bilhões de pessoas no planeta que não gostam muito de você e 300 milhões se achando superiores, isso não parece um bom plano. E isso ele disse em referência ao protecionismo dos Estados Unidos. Ele também destacou que o momento mais próspero é bom para todos, inclusive para os americanos. Mas, enfim, não precisa entrar em pânico caso você
se preocupe com a situação da empresa, porque apesar da troca de comando, a Berkshire continua firme. O lucro operacional caiu 14% no último trimestre, ficando em 9,6 bilhões de dólares. Sim, é verdade, mas ainda assim a empresa segue extremamente saudável, com uma reserva em caixa de 67 bilhões de dólares. Caso você esteja curioso, isso é mais ou menos 348 bilhões de reais, o que dá bastante, flexibilidade para aproveitar oportunidades. O valor da empresa está bem acima de $1 trilhão desde janeiro e o mercado confia que a gestão de Greg Abel manterá a essência da Berkshire, que é investir com cautela, visão de longo prazo e uma boa dose de bom senso. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora dar uma lida aqui rápida nos comentários do episódio passado. No episódio passado a gente falou de aerolíneas argentinas e de McDonald's. Olha só os comentários. Thiago Martinez diz: o McDonald's nunca foi o mesmo depois de tirar o Rock do Ronald. Pois é, saudade do Rock do Ronald. Tinha a Arca dos Bichos também, né? Bons tempos. Rafael Rodrigues Fernandes diz: quando a Aerolíneas Argentinas foi nacionalizada, tava jogando Café Mania no Orkut. PS, pior que copo de papel é canudo de papel para tomar algum shake. Aí você disse muito com poucas palavras, Rafael. Laura Caroline diz: falou de McDonald's, já cheguei a sentir o gostinho da batata frita deles. Mudando de assunto, quando vai sair aquele episódio sobre o boom do pistache no Brasil? Fiquei curiosa para saber o porquê disso. Boa, Laura, boa. Eu vou falar aqui com a Nayara pra gente trazer essa pauta ainda essa semana. E Pedro comentou: aquele copo é horrível, se referindo ao copo de papel do McDonald's. Pois é, bastante hate aí contra copo de papel. E, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Beleza? Tchau, tchau. Um big beijo. Este episódio da Estratégia do Dia foi patrocinado pela Dil. Gerenciar uma equipe global não deveria ser como nadar contra a corrente. Com a Dil, você pode contratar talentos de qualquer lugar do mundo, gerir a folha de pagamento global e cumprir com as leis locais. Tudo isso em uma única plataforma, flexível e escalável. Visite dil.com/estratégia. Para ficar mais fácil, eu vou soletrar para você: DEEL.com/estratégia, ou acesse o link na descrição. E junte-se a milhares de empresas que confiam na Dil para gerenciar suas equipes ao redor do mundo.